Chegamos agora no conteúdo de Deep Learning. Tá curioso para saber mais sobre Deep Learning? Será que a gente já está utilizando Deep Learning nas últimas aulas? Ficou curioso? Fica no vídeo até o final. Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Agora é a hora da gente falar de Deep Learning. Então, se a gente volta naquela etapa, né, da história da inteligência artificial, a gente viu que o Deep Learning é uma evolução de Machine Learning. Machine Learning é uma área de inteligência artificial, então a gente tem esses refinamentos. E por que o Deep Learning ele demorou, ou aprendizado profundo, ele demorou para entrar em prática, né, para a gente conseguir fazer ele funcionar? Para você que disse que é falta de capacidade de processamento e dados, você está certo. Então, com a emergência do Big Data, aí pós os anos 2000, ficou muito mais fácil a gente ter dados para a gente fazer predições. Então, com isso, a gente já tem essa parte de dados de uma forma mais fácil de se obter. Daqui a pouco a gente vai ver que além disso, a gente conseguiu fazer com que essa extração ela também fosse de uma forma menos manual, vamos colocar assim. E a capacidade de processamento ela foi aumentando ao longo dos anos, né? Como eu falei para vocês lá nas primeiras aulas, há quem diz que a nossa capacidade de processamento ela dobra a cada 2 anos. Então, estamos em um momento, né, agora pós-pandemia, estamos em um momento que a gente tem uma capacidade de processamento muito grande. Então, a minha pergunta é, quando a gente está falando, né, a gente já viu vários algoritmos de aprendizado de máquina, né, de machine learning. E a gente viu múltiplas camadas. Estamos, de fato, utilizando Deep Learning ou não? Dependendo da literatura, o simples fato de termos várias camadas ocultas, ele vai considerar que a gente está utilizando o Deep Learning. Dependendo da literatura, existe uma diferença, que é a extração das nossas features, né? A extração dos nossos dados. Quando ela acontece de forma semi-automática, né? Tem alguém ali coletando os dados, processando, isso vai acontecer. Isso é machine learning, né? Isso é aprendizado de máquina, para depois a gente ir para um processo de classificação. Quando a gente tem uma rede capaz de fazer não só a classificação, mas também a extração dessas features, aí a gente tem Deep Learning. Então, duas literaturas diferentes, eu gosto mais da segunda, que faz essa extração das features de uma forma automática. A nossa própria rede faz essa extração das features. Beleza. Então, temos entrada, extração das features de forma semi-automática, né, com um desenvolvedor fazendo esse refinamento e classificação, machine learning, para ter a nossa saída. Entrada com feature extração, extração de features e classificação por meio de redes neurais, a gente tem uma Deep Learning, aprendizado profundo. Então, vamos trazer um exemplo aqui para vocês. Vamos supor, a gente tem vários dados ali, que sejam imagens. Essas imagens, elas vão passar por um processo de feature extraction. A gente não sabe o que representa, né? Então, a gente vai ter uma rede, que essa rede vai pegar aquelas imagens, extrair as principais características e depois que a gente tem essas características, ela passa por um processamento. Com isso, a gente tem uma classificação, né? A nossa rede, ela mostra pra gente, ó, temos aqui a classificação em cachorros, guaxinim e gatos. O que vai acontecer na etapa de treinamento é muito... A arquitetura, ela é muito parecida com o que acontece em produção, que é o que está aqui debaixo na nossa imagem. A grande diferença é que o tempo
de treinamento, né, o aprendizado dessas features e tudo mais, ele vai demorar bastante tempo. Quando está em produção, a gente recebe dados, e esses dados, como a gente já tem um modelo que treinou, então ele vai simplesmente fazer essa classificação. Então, em produção, isso vai ser algo bem trivial, algo bem rápido. E aí, falando de um dos tipos de redes neurais, né, que muito utilizado no tratamento de imagens, são as redes neurais convolucionais ou convolutivas. Então, como que ela funciona? Então, ela tem esse feature learning ou feature extraction, né? Dadas as imagens, essas imagens elas vão passar por processamentos jogados ali em passado por um polimento, depois mais um refinamento, mais um polimento e etc., até que a gente consiga extrair, de fato, características importantes para fazer uma classificação daquela imagem. Então, esse tipo de redes, né, eles são muito utilizados para tratamento de imagens. Tem um outro ponto que eu não falei aqui, mas essa extração de features, ela começou a ser cada vez mais fácil quando a gente tem diferentes fontes de obtenção de dados. Então, a gente pode obter dados por meio de falas, a gente pode obter dados por meio de textos, a gente pode obter dados por meio de comportamento, a gente pode obter dados por meio de imagens. Então, tem várias formas que a gente consegue obter esses dados para a gente extrair, de fato, o que a gente precisa. E depois que a gente tem essas features extraídas, né, a gente vai fazer um destrinchamento desses dados para a gente, de fato, ter uma classificação. Então, aqui, ó, no caso, nesse exemplo, a gente tinha várias imagens. Essas imagens elas estavam identificando características para a gente fazer uma classificação do que é carro, do que é caminhão, do que é van, do que é uma bicicleta. Bom, e com o aumento da complexidade de redes neurais, a gente tem uma maior capacidade, ou uma maior possibilidade de overfitting. Então, como que a gente faz para combater esse overfitting? Toda aula a gente está falando desse overfitting, né? E aqui eu vou falar para vocês 3 tipos de mecanismos que a gente pode utilizar, né, nesse momento de deep learning, de aprendizado profundo, que podem nos ajudar a melhorar os nossos dados. Então, o primeiro deles é o Data Augmentation, ou seja, é a gente aumentar os nossos dados. Então, se poucos dados, né, podem causar problemas aí para a gente, pode trazer um overfitting para a gente, ou um underfitting, a gente tem que aumentar os nossos dados. Então, existem formas sintéticas de fazer isso. Como que a gente pode fazer isso? Então, existem técnicas mais simples, como undersampling, oversampling, o mix under e oversampling. Tem smooth, que é uma técnica sintética também para geração de dados. Então, o que eu quero dizer aqui vamos supor que a gente sente que a gente tem poucos dados. Como que a gente pode aumentar esses nossos dados? Então, a partir dos dados originais, a gente vai explorar formas ali. Então, eu trouxe um exemplo visual, né, que eu acho que é mais fácil da gente entender. Então, a partir de uma imagem original, a gente vai remover algumas linhas ali, depois a gente vai remover as cores dessa imagem, depois a gente vai aumentar bastante o contraste dessa imagem. Então, tem várias formas para a gente explorar. A gente pode girar essas imagens, com isso a gente vai ter mais dados, o que ajuda a gente a ter um modelo que vai generalizar melhor. A gente pode, ó, por exemplo, aqui eu tenho um gatinho, eu posso girar esse gatinho, fazer algumas inversões, cortar esse gatinho. Isso tudo vai ajudar a gente a ter mais dados válidos, né? Que quando a gente tiver alguma variação pequena, a gente vai conseguir aprender com ele. A segunda forma
é a regularização. Então, o que é a regularização? É uma técnica que vai auxiliar a gente para também reduzir o overfitting por meio da penalização de complexidade. Então, a gente vai penalizar pesos muito elevados. Então, lembra quando a gente foi no início ali da explicação de Machine Learning, né? Que a gente disse, isso em qualquer algoritmo, né? Que a gente tinha que normalizar os nossos dados. Porque se os nossos dados variassem demais, eles poderiam oscilar de uma forma que impactaria nos nossos resultados. Em um segundo momento, né, mais próximos aí na última e penúltima aula, a gente já falou de não ter aqueles pesos aleatórios que a gente introduz ser no intervalo de menos 5, menos 0,5 e 0,5, ou menos 1 e 1, para a gente também não fazer com que esses pesos eles influenciem demais. Então, essa técnica ela vem para penalizar os pesos. Quando tem algum peso que está destacando demais, a gente vai lá e penaliza ele. Então, a ideia é que a gente vai criar penalizações. E quando a gente tem modelos que eles são muito complexos, o que a gente faz? A gente tem múltiplos modelos, a gente vai escolher pelo modelo mais simples. Então, existem técnicas para a gente ver quanto que os nossos dados são representados por um modelo. Então, se a gente tem dados que representam a mesma quantidade, se a gente tem modelos que representam a mesma quantidade de dados, a gente deve optar por modelos mais simples. Tanto porque ele vai convergir mais fácil, né? Ele vai fazer aquele processamento mais rápido, quanto também a gente reduz a chance de overfitting. Então, a gente deixa os nossos dados mais generalizáveis, ou generalizados. Vocês entenderam? E, por último, a gente pode fazer o dropout, ou a eliminação aleatória de neurônios. Então, a gente tem ali a nossa rede neural padrão, que está bem conectada, né? Os neurônios estão todos conectados. A gente pode fazer a exclusão de alguns neurônios para a gente entender se esses neurônios, como eles estão impactando na nossa solução. De novo, redes mais simples, elas vão ser mais bem-vindas. Por quê? Porque é mais fácil de convergir e reduz a chance de overfit. Bom, esse é o nosso conteúdo, né? Um conteúdo mais teórico. Se vocês querem ver prática, deixa aí nos comentários. Se a gente tiver um número substancial de comentários, a gente pode implementar todos esses algoritmos que a gente fez. A gente traz um exemplo e a gente resolve esses exemplos, né? Esses desafios, problemas com os algoritmos que a gente tem. Muito obrigado você que acompanhou o nosso curso todo, né? Até aqui foram mais de 30 aulas aí. Obrigado pela paciência. Espero que você tenha aprendido bastante. Deixe o seu comentário. Dessa vez eu vou pedir o comentário mesmo, porque se tiver vários comentários, aí eu gravo aulas práticas. Beleza? Então, obrigado. E espero que eu tenha agregado para você. Valeu!